Eu sou o Bruno Fialec da Vertra Contabilidade e este é um canal para que nós possamos apresentar a vocês as mudanças que estão acontecendo no Brasil. Hoje, dia 27 de novembro de 2025, o dia que eu gravo este vídeo, foi apresentada no Diário Oficial da União a Lei 15.270. Inclusive estou com ela aqui agora. E ela traz uma mudança profunda no nosso ordenamento jurídico, porque uma lei que vigorava há 30 anos, ela passa agora a ter uma nova redação, trazendo sim uma isenção de imposto de renda para as pessoas físicas que ganham até R$ 5.000. Então, leia-se aqui os seletistas, os funcionários em geral, as pessoas físicas que ganham até R$ 5.000 estão isentas de pagar imposto a partir de agora. De R$ 5.000 em diante até 7.350, nós vamos passar por um escalonamento, de tal maneira que para quem ganha acima de R$ 7.350, a título de salários, prolabore e proventos tributáveis, haverá cobrança do imposto de renda, normalmente tal qual a regra que conhecíamos antes. Então a primeira grande revolução é essa isenção. Ela é tão boa assim? Podemos tecer aqui as críticas. A primeira delas, e acredito que a mais contundente, é que este valor de R$ 5.000 não corrige nem a inflação. Se nós pegássemos o valor que vigorava antes das atualizações da tabela do imposto de renda e trouxéssemos corrigidos pela inflação, nós teríamos algo aproximado de R$ 5.200. Então aqueles que comemoram, aqueles que festejam, saibam, o governo segue nos roubando de uma forma indireta chamada inflação. Infelizmente continua assim. É fato que isso é um alívio para as pessoas que estão nesta faixa, mas com um prejuízo de uma outra classe. Aqueles empresários que estão com as suas empresas lá lutando, trabalhando, recebendo seus proventos através de dividendos. A partir da nova lei, todos os empresários passarão a ser tributados? Todos os lucros serão tributados? Não. E é aqui que começa então o ponto de sabedoria e aqui começa então o entendimento. A lei traz na sua redação que a intenção é a tributação sobre as altas rendas. E não há, portanto, uma única arma mirando apenas nos dividendos, mas no somatório das rendas. E aqui nós precisamos fazer as distinções. Se você recebe lucros de uma determinada empresa, lucros de uma segunda empresa, e a lei traz demais rendimentos, excetuando-se, e aqui ele tira ganhos de capital, doações e algumas outras coisas, mas com ênfase, portanto, na soma das rendas, a lei ela diz, vamos somar tudo que você recebe e vamos ver se você alcança o rendimento de R$ 600 mil. Então o que nós temos na prática? Para as pessoas físicas que recebem R$ 600 mil ou mais, estas passarão a ter algo equivalente ao imposto mínimo. Então nós vamos ter uma escadinha, partindo-se então de R$ 600 mil e nós vamos aumentando os valores até que pessoas físicas que recebam acima de R$ 1.200.000 terão uma taxação definitiva. Como que isso vai ser operacionalizado? Como vai ser esse dia a dia? E aqui agora nós temos uma mudança importante. Se você recebe um valor mensal inferior a R$ 50 mil, você não vai ter retenção de imposto algum. Agora, se você recebe um pagamento, ou dois, ou três, ou mais, de uma única fonte pagadora, portanto de uma única empresa, no seu CPF, e os valores passam de 50 mil, você deverá pagar uma retenção de 10% sobre tudo que você recebeu deste CNPJ. Por quê? Porque passou de 50 mil. Então não adianta pagar 5 mil hoje, 5 mil amanhã e seguir pagando 5 mil achando que você vai poder fugir da retenção. A regra, portanto, lembre-se, um CNPJ pagando um CPF, a despeito de quantos pagamentos acontecerão no mês, sempre que passar de 50 mil na competência, tem que pagar 10% a título de retenção. Haverá a hipótese de uma restituição disso em algum momento? Lá na frente. Quando nós virarmos o ano, quando nós fizermos a declaração de ajuste anual,
Nós vamos compilar todos os lucros recebidos, o prolabore, os rendimentos de aluguel, tudo que você tiver de rendimentos, que serão consolidados na declaração do imposto de renda. E quando você passar de 600 mil reais, naquele determinado exercício, o governo começará então a cobrança de um imposto mínimo, escalonando a tributação. Então veja que são dois momentos. O momento em que você recebe, e se for acima de 50 mil reais haverá uma retenção do imposto de renda, e o momento do ajuste anual, que é quando você soma todas as rendas. Então se você tiver 5 empresas e em todas elas você receber lucros e dividendos, talvez você não sofra retenção em nenhuma delas agora. Mas lá no ajuste anual, no momento que você consolidar a sua apuração, se você tem empresa A, B, C, D e somar tudo e der, imagine aqui, 700 mil reais. Veja, você passou deste teto de 600, que seria o limite isento. E a partir daí, começa-se a tributação. Como será isso? Ora, semelhante ao que acontece hoje, na sistemática de que você receberá um DARF a partir do momento que fecha a declaração de imposto de renda, com os haveres a serem pagos ao governo. Tá, Bruno, tem como fugir disso? Existe a chance de eu, que sou empresário, que tenho empresa, fugir dessa taxação de 10% sobre os meus recebimentos? Vejam que a lei, com a redação como ela foi editada e apresentada, ela exige a tributação de 10% sobre os valores que saem de um CNPJ e vêm para um CPF. Então estamos falando de uma pessoa física. Nós temos que avaliar, caso a caso, não existe uma fórmula mágica que diga que agora nós temos aqui uma fórmula que ninguém vai pagar esse imposto. Não, mas nós temos que estudar caso a caso, estudar o núcleo familiar, nós temos que estudar a possibilidade de uma holding, de uma estrutura de holdings, para que a holding seja a recebedora destes rendimentos e a própria holding já possa seguir fazendo os investimentos que estavam programados na família. Porque quando um CNPJ remete distribuição de lucros para um outro CNPJ, o que vai acontecer? Aqui nesse movimento não haverá retenção do imposto de renda. Imposto de renda é somente de um CNPJ para um CPF e quando passar de 50 mil reais naquele mês. Percebem a estratégia? Então, se houver uma empresa geradora de riqueza de caixa e que for uma investida, ou seja, ela for de propriedade de uma holding, quando ela remeter lucros, a holding receberá sem retenção. Quando a holding extrapolar esses rendimentos, esses valores para as pessoas físicas, de igual modo poderá sofrer a retenção, porque sempre que o recurso chegar na pessoa física, é a regra imposta aqui pela lei. Quando nós concentramos essa estratégia dentro de uma holding, talvez o seu sonho de comprar um terreno, um sítio, casa, apartamento e fazer aplicações financeiras, talvez seja interessante que você as consolide dentro de uma holding. Por isso eu digo a vocês, não existe uma fórmula mágica, existem estratégias a serem elaboradas conforme cada um dos casos. Se você está nesse momento de considerar uma holding, uma sucessão familiar, eu vou inclusive gravar um próximo vídeo para explicar para vocês as mudanças que estão na esteira, que vem na sequência dessa aqui que o governo apresentou hoje, dia 27 de novembro. Mas com os ideais de mudar as regras de tributação sobre herança. Então, se você estiver nesse momento, até sinaliza aqui para o nosso time, pode ser aqui nos comentários, que nós precisamos elaborar aqui um plano para você. Nós precisamos entender qual é o seu momento e entender se há necessidade de uma estratégia de sucessão, tá bom? Então não esquece esse ponto. Eu vou gravar um próximo vídeo, quem se interessar até dá a sinalização aqui para nós nos comentários. Mas, gente, a partir de quando que tudo isso aqui vale? É um ponto relevante. A lei diz que quem tem um estoque de lucros nos relatórios de 2025, portanto nos balanços, deverá registrar uma ata da deliberação dos sócios prevendo que querem distribuir esses lucros, olha só, de maneira isenta. Mesmo que dê 1 milhão, 2, 3, 4, enfim, os valores que forem. Mas o movimento precisa ser coordenado e rápido. Então, primeira forma, elaborar uma ata e submeter isso em registro público para que tenhamos um documento dizendo que queremos a isenção. Não serve para lucros novos, serve para os lucros evidenciados até aqui. Primeira hipótese. A segunda delas é você que já está com uma posição bastante líquida, que tem dinheiro em caixa, já promove a distribuição.
Você entra agora no seu aplicativo, você pode desfazer as aplicações na pessoa jurídica e você já promove a distribuição de lucros dentro de 2025. Está sobre as regras antigas, portanto, sem pagar imposto. E nós precisamos entender que os novos lucros não cabem nessa estratégia. Adianta uma ata para lucros novos, ou seja, lucros a partir de 2026? Não. Adianta eu deixar numa conta separadinha sem deliberação? Não. Então, o que precisa acontecer a partir de 2026? As novas estratégias. Analisarmos o núcleo familiar, analisarmos a proposta de uma holding, com as limitações que estão na mesa. Vamos dar um exemplo? Se você é do Simples Nacional, não adianta nós imaginarmos uma holding na sua estrutura. Não dentro do Simples. Por quê? Porque a lei do Simples Nacional não deixa que uma empresa seja do Simples, desde que haja a participação de uma outra pessoa jurídica dentro do quadro societário. Vocês entendem, portanto, que é caso a caso? Quem é do Simples tem as suas limitações, quem é lucro real e presumido tem as suas oportunidades, mas caso a caso nós precisamos fazer uma avaliação. O ponto que nós pedimos é não pode haver desespero. Precisa haver, primeiro, entendimento, conhecimento. É o que nós estamos compartilhando com vocês aqui. Para aqueles que têm um estoque de lucros nos relatórios, o nosso time já está atuando neste mapeamento e nós vamos apresentar as opções que estão na mesa. Se o seu balanço só tem prejuízos, você não tem que se preocupar com essa lei, porque você não estava fazendo a estratégia de remuneração via distribuição de lucros. Então perceba, nós temos que entender as novas regras. Nós temos que usar a contabilidade a favor do empresário. Nós temos que usar esse arcabouço legal de maneira a trazer economia tributária. E qual é o setor que precisa agora estar par e passo com o empresário? É o setor de contabilidade. Aqui na Vartra Contabilidade nós temos a recorrência no pedido dos extratos, nós temos a recorrência no pedido dos documentos, a elaboração dos demonstrativos, o acompanhamento do seu lucro ou prejuízo. Nós temos um time hoje atuando de forma dedicada nisso, contadores formados. Então, os clientes da Vertra já estão em processo de mapeamento. Como é que está a tua empresa? Como é que está a saúde dela? Você entende o momento que a gente está entrando? Você entende a oportunidade que está na mesa agora, ainda em 2025? Se você precisa de ajuda, faz contato com o nosso time. Se você receber esse vídeo de um amigo, saiba, ele é teu amigo mesmo, porque ele está preocupado com a saúde da tua empresa. E nós aqui estamos à disposição para ajudar nestes planejamentos. Nós temos um time contábil, que é bastante técnico, um time jurídico, que atua também na elaboração de estratégias. Mas o momento agora é de nos aprofundarmos nos números, de cumprirmos o que o arcabouço legal nos traz, para que a economia esteja garantida, ao menos desse estoque de lucros que está sobre a mesa. Mas o momento é de ação. O momento é de usar a contabilidade a seu favor. E aqui na Verta Contabilidade, nossos clientes estão amparados também. Se você se interessou por esse tema e você gostaria de saber de novos temas e das mudanças que estão acontecendo, comenta aqui nos comentários, manda esse vídeo para um amigo seu e segue acompanhando aqui a gente no canal, porque no momento de tantas mudanças, essa é a forma mais simples de nós nos comunicarmos, essa é a forma mais próxima que nós podemos estar. Coloque esse vídeo para você escutar enquanto você estiver dirigindo, coloca isso enquanto estiver lavando a louça, coloca para ouvir, porque são informações relevantes. As mudanças estão acontecendo em tempo real. E quem estiver atualizado vai economizar. Segue com a gente, se inscreve, ativa o sininho de notificação e estamos juntos.